Procedimento Daijo e Shoujo. Diferença entre atitudes Daijo e Shoujo. Ministro: se eu estiver dedicando com muita fé em Deus, penso que nada de mal vai me acontecer. Além disso, de acordo com a minha maneira de ver, todos os trabalhos que eu realizar sempre trarão resultados satisfatórios. É certo pensar assim? Meishu-sama: não é. Mesmo que tudo corra conforme se deseja, nem sempre está indicando a maneira correta de pensar ou agir. Muitas vezes bons resultados são conseguidos através da atuação dos Jashin. Então, em primeiro lugar, precisa existir sabedoria aliada a um pensamento Daijo, horizontal. Muito perigoso, portanto, tentar obter os efeitos desejáveis por meio de atitude exclusivamente Shoujo, vertical, como a que foi colocada por você. Explicando melhor, quero dizer que no trabalho de salvação, o poder do homem tem limites. Há, portanto, casos nos quais não será possível ajudar, ao mesmo tempo, duas pessoas, ou defender ideias diferentes. Nessa situação, o certo é estabelecer uma comparação entre as partes, para discernir qual delas parece a mais relevante, tendo em vista o bem geral. Seguindo então o princípio segundo o qual deve prevalecer a salvação de toda a humanidade, nunca vai haver erro. Em outras ocasiões, escrevi sobre o significado de ser universalista, querendo dizer com isso que se o mundo fosse único, não haveria motivo para tantas guerras. Até agora, entretanto, essa ideia permaneceu em segundo plano, mas daqui para frente terá de ser a base de qualquer empreendimento. Exatamente nesse ponto reside a diferença entre as maneiras de pensar Daijo e Shoujo. Tendo, pois, como ponto de partida o princípio da universalidade, pode-se concluir que comportamentos de fidelidade ao rei, ao imperador ou sentimentos de patriotismo são errados porque visam apenas a interesses restritos a uma nação. Nesse modo de pensar exclusivista, encontra-se também uma das causas das guerras. Normalmente, quando a população aumenta, um país tende a invadir o outro. Usando então armamentos pesados, tenta destruir o adversário, buscando melhorias apenas para si, sem pensar na situação do semelhante. Tal atitude, considerada no sentido da pátria, está correta. É, porém, errado querer o melhor somente para o próprio país, sem levar em conta a felicidade das outras nações. Julgamentos. Notem que em todas as situações, o bem de Daijo pode ser o mal de Shoujo e o bem de Shoujo o mal de Daijo. A respeito dessa propositura, escrevi um artigo no jornal Eiko, em que mostro como os japoneses se enganaram ao provocar a Segunda Guerra Mundial. Julgando demonstrar fidelidade ao imperador e estar manifestando amor à pátria, cometeram um grande mal fazendo o povo coreano e chinês, bem como outras nações, sofrerem consequências desastrosas. Analisando mais profundamente a causa da Segunda Guerra, tudo resultou de desejos egoísticos e do amor próprio ofendido. É preciso, portanto, ter sempre claro na consciência que ao tomar qualquer atitude deve-se pensar primeiro na felicidade de todos, praticando, portanto, atos que tragam sempre benefícios para a humanidade em geral. Foi por isso que no artigo em questão nunca fiz referência à fidelidade ao imperador ou ao patriotismo do povo japonês. Objetivo correto. Quando as ações humanas têm como objetivo o bem comum, são verdadeiramente corretas. À vista disso, fica difícil para alguém de pensamento Shoujo agir certo. Embora ache que se dedica de modo integral a Deus e aparente fé profunda, está na realidade atrapalhando o trabalho divino. Ao contrário, uma postura Daijo consegue melhores resultados desde que coloque como meta principal fazer feliz o maior número possível de pessoas. Por exemplo, quando um dedicante sofre por ser contrariado por familiares que não entendem a sua dedicação a Deus, pode, até certo ponto, tentar esclarecê-los.
Forçá-los, porém, a aceitar a religião de qualquer maneira já é pensamento shoujo. Em vez de tomar essa atitude, devem ajudar outros de fora da família. Assim, procurando salvar um grande número de pessoas com as quais não tem ligação de sangue, o dedicante receberá enorme recompensa e acabará vendo seus aceitarem e entenderem os ensinamentos divinos sem necessidade de esforço algum. Em muitos testemunhos, frequentemente os pais relatam que os filhos não entendem a dedicação à obra divina. Na verdade, tal incompreensão indica que a sua prática não está sendo conduzida na linha verdadeira. Nesse caso, o melhor que os pais têm a fazer é colocar a família nas mãos de Deus e continuar trabalhando com firmeza. Dessa forma, poderão obter resultados melhores e mais rápidos. Visão ampla. Ministro, a maneira especial de agir que sempre procura ver, em primeiro lugar, o bem do maior número de pessoas, deve também ser aplicada na ajuda ao próximo? Meishu-sama, isso mesmo. Entendida em sentido maior seria o país. Para exemplificar, lembro ter certa vez em Kyoto me referido ao comunismo, dizendo que não ia conseguir sucesso porque só se preocupava com o bem-estar de seus camaradas e com a classe dos trabalhadores. Ainda prefiro a conduta americana, que prega a liberdade do povo em geral e favorece o desenvolvimento da competição. Ministro, está certo interpretar a ação do Jorei agindo não somente na cura das doenças, mas também como solução da pobreza e dos conflitos à medida que a luz vai purificando o coração? Meishu-sama, está certo. Ministro, ao ministrar Jorei, deve-se ter consciência de que ocorrerá a cura. No caso da pobreza e dos conflitos, se a luz for canalizada com esse sonen, também dará certo? Meishu-sama, pode ser. Esse tipo de apego de querer curar os doentes, em parte, é bom, positivo. Ao resolver o problema das doenças, automaticamente serão eliminados também os sofrimentos relacionados à pobreza e aos conflitos. Assim acontece porque o Jorei queima as máculas e o espírito se purifica. Em consequência, desaparecem os infortúnios provenientes da miséria, das discórdias, das confusões sociais. Importantíssimo, pois, saber que, num sentido bem amplo, o essencial é receber Jorei para eliminar as máculas espirituais. Uma vez expurgadas, não haverá motivos nem para a pobreza, nem para conflitos. Não se esqueça também do que sempre estou falando. A doença não afeta apenas o ser humano. O país e o mundo também enfrentam o mesmo problema. Comportamento Daijo e Shoujo. Recentemente li o relatório dos ministros a respeito do debate que realizaram sobre a expansão da messiânica. Cada um deu a sua opinião. Embora não estivessem de todo errados, não conseguiram atingir o ponto focal. Essa capacidade de descobri-lo depende do tipo de fé praticada, ou seja, resultante de uma visão mais horizontal, Daijo, ou apenas vertical, Shoujo. Para que a expansão de uma doutrina ocorra, é necessário professar a fé Daijo. Esse comportamento aplica-se também às demais circunstâncias. Assim, quem cultiva semelhante maneira de pensar expande a consciência. Daí que nos dias atuais, a nação mais próspera são os Estados Unidos. Tal fato deve-se à sua postura Daijo. Percebi claramente a maneira de agir dos americanos durante o processo do meu julgamento após ter sido preso. Ouvi dizer na época que nos Estados Unidos, mesmo alguém tendo culpa, leva-se em consideração o fato de ser ou não uma pessoa útil ao país. Evidentemente, tal circunstância ocorre em se tratando de pequenos delitos. É muito comum, em especial entre negociantes e empresários, acontecer de cometerem algum tipo de ação que infringe a lei. Nesses casos, a justiça americana pondera se o trabalho que realizam contribui para a expansão do país ou para o bem comum. Na ocasião do meu julgamento, o advogado apresentou uma defesa baseada na experiência americana, utilizando o seguinte argumento:
Meishu-sama está trabalhando para ajudar as pessoas do mundo inteiro. Tem muita força de realização. Portanto, devemos deixá-lo desempenhar livremente as suas tarefas, o que seria muito bom para o Japão. O advogado repetiu esse argumento várias vezes, mas o promotor não quis ouvi-lo, alegando que, por eu ter infringido um determinado artigo do Código, era culpado. Com base nessa maneira de interpretar as infrações cometidas, posso lhes afirmar que o Japão tem dificuldades para expandir-se. O que fiz, em nenhum momento, prejudicaria a nação. Mas mesmo os pequenos delitos não são perdoados. A justiça japonesa dá importância a tudo. Ainda que a pessoa tenha 9 atos positivos e apresente apenas uma falha, os defensores da lei só enxergam o erro. Esse é o ponto fraco do Japão. Atitude semelhante pode ser aplicada à fé. As pessoas, no geral, esquecem o objetivo maior e ficam envolvidas com coisinhas de nada. Por isso, quando observo por que a igreja não se está expandindo, infalivelmente vejo essa postura. Atitude Daijo. Quando poucos afluem a um determinado templo ou núcleo de Jorei, certamente alguma colocação está fora da ordem. Na maioria das vezes, a principal desarmonia reside na postura vertical, característica do pensamento shoujo de alguns responsáveis, que tentam impor regulamentos exagerados, como também julgar o comportamento dos outros. Embora tais atitudes estejam repletas de boas intenções, criam um clima de constrangimento, impedindo frequentadores ou membros de se sentirem à vontade. Como resultado, o trabalho de difusão fica prejudicado. Faz-se, portanto, necessário manter a mente aberta, procurando não se desviar da ideia de que a expansão da messiânica deve ter por base a atitude Daijo. Daí a importância de os divulgadores pautarem seu trabalho de acordo com essa maneira de pensar. É também essencial manterem-se calmos e gentis, criando assim um ambiente tranquilo para que os outros se sintam bem e percebam o respeito devotado à liberdade de procedimento. Nunca se deve, pois, ser repetitivo e insistente, mas falar com simplicidade, jamais querendo que alguém aceite os ensinamentos. Convém, sim, respeitar o nível de compreensão de cada um, que certamente se manifestará no tempo adequado. Nesse momento, então, novas explicações poderão ser dadas e os ouvintes poderão absorvê-las com facilidade.